Olá, seja bem-vindo ao Mão na Massa. Toda terça-feira eu vou compartilhar manuseios na bola suíça para um perfil de crianças. O objetivo é ajudar você a desenvolver raciocínio clínico nos seus atendimentos. Eu sou Luciana Sena, fisioterapeuta de 18 anos, pós-graduada em neonatologia e pediatria e criadora do método Bola Clínica. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Mão na Massa. E o manuseio de hoje será voltado para crianças portadoras de mielomeningocele. Mas antes de eu colocar a mão na massa, eu quero que você entenda uma coisa. O diagnóstico sozinho nunca escolhe o tratamento. E a mielomeningocele é um ótimo exemplo disso. E o que é a mielomeningocele? Imagine durante a construção de uma casa que o telhado ele não fosse concluído. Tudo que deveria estar protegido fica exposto a chuva, a sol, e com a coluna acontece algo parecido. Durante as primeiras semanas de gestação, o corpo do bebê forma uma estrutura chamada de tubo neural, que vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal. Esse tubo ele vai se fechando como um zíper. Na mielomeningocele, esse zíper ele não se fecha completamente. E como consequência, parte da medula espinhal, das raízes nervosas, das meninges, ficam expostas através de uma abertura na coluna. E é justamente por isso que a mielomeningocele não é apenas um problema na coluna. Ela interfere na comunicação entre o cérebro e o corpo, podendo comprometer movimento, sensibilidade e várias funções do organismo. Então, a mielomeningocele é uma malformação congênita do sistema nervoso central, que ocorre durante o desenvolvimento do bebê, ainda na gestação. Ela faz parte dos defeitos do fechamento do tubo neural e acontece quando esse tubo neural não se fecha completamente nas primeiras semanas da gravidez. Como consequência, a medula espinhal, as raízes nervosas e as meninges ficam expostas ou protui de uma abertura da coluna vertebral, comprometendo a comunicação entre o cérebro e as regiões do corpo localizadas abaixo da lesão. Embora seja um único diagnóstico, nenhuma criança com mielomeningocele é igual a outra. O quadro clínico depende principalmente do nível de lesão das estruturas acometidas e das alterações associadas. E como é que ela acontece? Durante as primeiras 4 semanas de gestação, o embrião forma uma estrutura chamada de tubo neural, que vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal. Quando esse tubo ele não se fecha completamente, ocorre um defeito na formação da coluna vertebral. E dependendo da gravidade desse defeito, podem surgir diferentes tipos de espinha bífida, sendo a mielomeningocele a forma mais grave. A causa ela é multifatorial e envolve fatores genéticos, ambientais. Um dos fatores de risco mais conhecido é a deficiência do ácido fólico antes da concepção e no início da gravidez, razão pela qual a sua suplementação é recomendada para mulheres em idade fértil. Ainda falando do zíper, pensando em zíper, quando a gente fecha um casaco, o zíper precisa unir os dois lados até o final. Durante a gestação acontece algo parecido. Existe a estrutura chamada de tubo neural, que vai se fechando como um zíper. E na mielo esse fechamento ele para, como se o zíper travasse antes da hora. E aí fica uma abertura, e é justamente nessa abertura que a medula, as meninges podem ficar expostas. Tudo isso acontece muito cedo, geralmente antes mesmo de muitas mulheres descobrirem que estão grávidas. Porque o fechamento do tubo neural acontece entre a 3ª e a 4ª semana de gestação aproximadamente, entre o 22º e o 28º dia após a fecundação. E quais as estruturas do sistema nervoso central são afetadas? A principal estrutura acometida é a medula espinhal, que pode sofrer alterações no desenvolvimento e na sua comunicação com o cérebro. Além disso, encontramos
alterações em outras estruturas do sistema nervoso central, como o cerebelo, muitas vezes associado à malformação de Chiari tipo 2, o tronco encefálico, o sistema ventricular, podendo ocorrer hidrocefalia em algumas crianças, as vias motoras sensitivas que conduzem a informação entre o cérebro e o corpo, por isso a mielo meningocele não compromete apenas um movimento. Dependendo do caso e do local da lesão, também pode comprometer a sensibilidade, o equilíbrio dessa criança, a coordenação, função urinária, intestinal e outros aspectos do desenvolvimento. O cérebro é como uma central de comando e a medula é uma grande rodovia por onde passam todas as mensagens de ida e de volta. Então, é nela que as ordens do cérebro vão para os músculos e trazem de volta para o cérebro. Informações como dor, temperatura, toque. Na mielo meningocele, essa rodovia sofre interrupção e dependendo de onde aconteceu essa interrupção, algumas mensagens deixam de chegar ao seu destino. E quanto mais alta for essa interrupção, maior tende a ser o comprometimento. Além disso, muitas crianças também apresentam alterações no cerebelo e tem a hidrocefalia, o que pode influenciar o equilíbrio, a coordenação e o desenvolvimento motor. E vocês sabem qual é a diferença entre a mielo meningocele e a meningocele? Na meningocele, apenas as meninges se exteriorizam na abertura da coluna, pelo zíper. A medula espinhal permanece em sua posição normal e, por isso, geralmente, tem um menor comprometimento neurológico e a criança tem um prognóstico melhor. Já na mielo meningocele, além das meninges, a própria medula espinhal e as raízes nervosas também fazem parte dessa protusão. E isso aumenta significativamente a possibilidade de alterações motoras, sensitivas e funcionais. E essa diferença explica porque o prognóstico costuma ser mais favorável na meningocele do que na mielo meningocele. E qual é o quadro clínico da criança com mielo meningocele? O quadro clínico ele é bastante variável porque depende principalmente do nível da lesão medular. Quanto mais alta a lesão, mais graves são as sequelas. Então, as alterações que podemos encontrar estão entre fraqueza muscular ou paralisia dos membros inferiores, alteração de tônus muscular, perda parcial ou perda da sensibilidade total abaixo da lesão, atraso no desenvolvimento motor, dificuldade de tronco, de controle de tronco, de cervical, no equilíbrio, deformidades ortopédicas, como pés tortos, luxação de quadril, escoliose, alterações urinárias e intestinais por comprometimento neurogênico, hidrocefalia e também pode ter uma derivação ventricular, já que essa criança pode ter hidrocefalia. Pode aumentar os riscos de lesões de pele devido à diminuição da sensibilidade, mas existe um ponto que eu considero essencial para nós fisioterapeutas. O diagnóstico não determina sozinho a funcionalidade da criança. Duas crianças com mielo meningocele podem apresentar desempenhos completamente diferentes, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. E por isso que a avaliação funcional deve sempre guiar o nosso raciocínio clínico e a escolha dos nossos manuseios. Eu quero compartilhar com vocês a história da primeira criança com mielo meningocele que eu atendi, porque ela marcou a minha trajetória. Era uma bebê de apenas 4 meses, ela tinha uma lesão em L1 e ela tinha hidrocefalia e por isso usava a DVP, que é a derivação ventrículo-peritoneal. Ela havia passado os primeiros 3 meses de vida internada e isso mudou completamente a forma como ela chegou até a mim. Como ela permaneceu muito tempo hospitalizada, praticamente não teve a oportunidade de explorar importantes posições para o desenvolvimento motor, como o prono. Quando eu avaliei, eu encontrei um encurtamento importante nos flexores do quadril, especialmente do psoas. Esse encurtamento também em adutores, né? E tinha uma extensão no joelho. Ela ficava com as perninhas assim. Então, era uma motricidade bastante limitada. Ou seja, essas alterações foram provocadas pela mielo meningocele. E essas compensações musculoesqueléticas precisavam ser consideradas antes mesmo de pensar em qualquer manuseio.
essa criança me ensinou algo que nunca mais saiu da minha cabeça. A importância da intervenção precoce. E aqui eu não estou fazendo uma crítica ao atendimento hospitalar, muito pelo contrário. Na UTI neonatal, muitas vezes o objetivo principal é manter o bebê vivo e clinicamente estável. Existem procedimentos, cirurgias, intercorrências, inúmeras situações que limitam o quanto aquele bebê pode ser manuseado e dada a estimulação precoce. Mas quando essa criança ela recebe alta, ela não vai para casa apenas com o diagnóstico de mielomeningocele. Ela leva também as consequências de meses em que o desenvolvimento motor precisou ficar em segundo plano. E foi ali que eu percebi que muitas vezes nós não tratamos apenas a mielomeningocele. Também tratamos as adaptações e compensações que surgiram ao longo da trajetória dessa criança. E isso mudou completamente a forma como eu passei a avaliar e atender essas crianças. Porque o maior desafio desse atendimento não foi escolher os manuseios, foi alinhar as expectativas da família com os meus objetivos. Como toda família, eles queriam ver os resultados. O maior desejo era que essa criança conseguisse sustentar melhor a cabeça e o pescoço. E que quando estivesse deitada de barriga para cima, as perninhas finalmente repousassem sobre o colo da mãe. Não ficasse assim, sem permanecer elevadas pelo encurtamento muscular. E foi nesse momento que eu percebi a importância de explicar que o desenvolvimento motor é uma construção. Antes de esperar determinados movimentos, precisávamos preparar o corpo daquele bebê, liberar a face muscular, alongar estruturas encurtadas, favorecer um melhor alinhamento, desenvolver controle cervical e criar as bases para as próximas aquisições motoras. Aquela família me ensinou que, além de tratar a criança, nós também precisamos cuidar das expectativas de quem caminha ao lado dela. Quando explicamos o porquê de cada conduta, a família ela entende o caminho que estamos percorrendo, ganha confiança no nosso trabalho e deixa de esperar resultados imediatos. A confiança, ela nasce quando eles percebem que cada decisão clínica tem um objetivo bem definido. E acompanhando essa bebê, eu percebi que essa criança precisava que eu enxergasse muito mais além do que a mielomeningocele. Ela precisava que eu entendesse como todo o restante do corpinho dela estava organizado para compensar aquela lesão. E foi aí que o meu raciocínio clínico começou a mudar. Eu comecei a analisar as compensações musculares daquela bebê e como eu poderia usar a neurofisiologia para ajudar ela, através de conceitos dos circuitos inibitórios, coordenação neuromuscular, a propriocepção, para poder ajudar essa criança, para poder ajudar aquela criança. Se hoje fosse o meu primeiro atendimento com uma criança com mielomeningocele, eu teria muito menos pressa de começar manuseios. Eu ia procurar entender essa criança, entender a família, colher a história da gestação, a história do parto, a história daquela criança no tempo de internamento. Porque tudo isso vai me dizer muita coisa dessa criança. Por exemplo, se a mãe fez pré-natal, se descobriu na gravidez a lesão da criança, se o parto foi prematuro ou a termo. Durante o internamento, essa criança teve alguma intercorrência, como por exemplo, teve alguma parada cardiorrespiratória, precisou ser reanimada, fez a cirurgia da DVP, essa cirurgia complicou, porque a partir dessa história eu vou entender um pouco como essa criança adquiriu essas compensações musculares. Depois eu ia observar essa criança, ia observar como essa criança se organiza contra a gravidade, tanto em supino quanto em prono, quais as compensações que ela já desenvolveu, quais as estruturas estão limitando o movimento dela, o que ela consegue já fazer sozinha, o que está impedindo a próxima aquisição motora dela. E só depois dessa avaliação eu escolheria a estratégia de tratamento. Conversaria mais com a família, explicaria que a mielomeningocele é apenas uma parte da história.
e que o tratamento não será guiado apenas pelo diagnóstico, mas pela avaliação funcional, pelos objetivos daquela criança. E alinharia as expectativas da família com o que é possível para aquela criança no momento. E essa mudança de olhar transforma a prática, porque duas crianças com o mesmo diagnóstico podem ter desempenhos completamente diferentes. Duas crianças podem ter o mesmo diagnóstico e ainda assim apresentar movimentos, limitações funcionais e potenciais completamente diferentes. E por quê? Porque nós não tratamos apenas a lesão da medula. Tratamos uma criança que teve uma história, um nível de lesão, compensações musculares, experiências motoras, uma pode ter ficado internada e a outra não, uma oportunidade de desenvolvimento diferente. É por isso que o diagnóstico nunca pode ser o único guia da nossa conduta. Nós temos o nosso diagnóstico, que é o diagnóstico funcional. Lógico que o diagnóstico médico é norteador, você saber o nível da lesão, ver exames, mas temos que traçar o nosso diagnóstico funcional. A avaliação funcional sempre precisa vir em primeiro lugar. Quando escolhemos uma estratégia baseada na avaliação da criança, não estamos apenas buscando um movimento mais bonito. Estamos favorecendo um movimento mais eficiente e isso muda muita coisa. A criança, ela passa a gastar menos energia para realizar uma tarefa, conquista novas habilidades com mais qualidade e se torna cada vez mais independente para participar das atividades do dia a dia. No fim das contas, o maior benefício não é apenas o motor, é funcional. É a criança conseguindo explorar o ambiente, brincar. Função de criança é brincar. É a criança conseguindo interagir e participar mais da própria infância. E quem também sente essa transformação é a família. Quando ela percebe que cada pequeno ganho aproxima a criança de mais autonomia, nasce algo muito importante. Esperança baseada em objetivos reais e não em expectativas irreais. Mas tudo isso começa antes mesmo de colocar uma criança sobre a bola suíça. Porque a melhor estratégia não nasce das nossas mãos, ela nasce da nossa avaliação. Então, agora eu quero mostrar para vocês exatamente o que eu observo antes de escolher qualquer manuseio. Agora a gente vai começar a parte prática. Então vamos lá. Por onde eu começaria meu atendimento se a criança com diagnóstico de mielomeningocele tivesse 4 meses de vida, como é o caso que eu expliquei para vocês? Eu começaria primeiro com a avaliação. No primeiro dia, fazemos aquela avaliação inicial que é sempre mais criteriosa, porque colhemos a história da gestação, do parto, do internamento da criança, a história atual. Mas todos os dias que vamos atender, fazemos uma avaliação da criança. E o que avaliamos, né? A primeira pergunta que eu me faço é, para a idade dessa criança, quais as habilidades motoras eu esperaria encontrar? A partir daí eu comparo o desenvolvimento esperado com o que ela realmente está apresentando, certo? E é nessa comparação que começa a direcionar todo o meu raciocínio clínico. Nessa idade de 4 meses, o que eu espero encontrar em um bebê que está começando a se desenvolver, né? A desenvolver as habilidades importantes. Habilidades como um bom controle cervical, conseguindo sustentar aqui a cabeça por mais tempo, uma maior simetria postural, tanto em decúbito dorsal quanto em prono, né? Espero encontrar que ele leve as mãos aqui à linha média e comece também a explorar o próprio corpo, né? Explorar aqui o ambiente, abrir as mãos, tentar iniciar algum movimento voluntário para alcançar algum objeto. Em prono, eu espero ele alcançar apoio aqui em antebraço e fazer a 90 graus de extensão de cervical, começar a realizar as transferências, né? De um lado e para o outro, apoiando nos antebraços, né? Apresentar movimentos espontâneos variados com a boa movimentação dos 4 membros, está fazendo o kicking, certo?
e observar o que as pessoas estão fazendo no ambiente, né? Seguir as pessoas. Mas existe um detalhe muito importante. Eu não avalio apenas se o bebê faz ou não faz essas habilidades. Eu observo como ele faz. Porque duas crianças podem sustentar aqui a cervical, né, a cabeça, mas uma faz isso com um bom alinhamento postural, mas a outra está fazendo cheia de compensações. Então, uma pode estar apoiando os braços, distribuindo bem o peso aqui, né? E a outra pode estar descarregando o peso só de um lado, né? E sustentando a cervical. Então, existe uma compensação muscular. E é justamente esse como que direciona todo o meu raciocínio clínico. Ela não sustenta a cervical porque tem fraqueza nos extensores de cervical ou porque tem uma instabilidade na cintura escapular. Porque se a criança não tem estabilidade proximal, ela não vai conseguir sustentar essa cervical. Ou ela não sustenta a cervical porque tem uma retração muscular aqui em romboides na cintura escapular. No caso da criança em questão, ela tinha uma fraqueza muscular dos extensores da cervical e nos músculos da cintura escapular, gerando uma instabilidade proximal, uma instabilidade dessa cintura escapular. Então, no caso dessa criança de mielomeningocele, quais manuseios que eu fiz com ela antes de colocar ela na bola? O corpo dessa bebê, o corpo desse bebê estava preparado para realizar os movimentos que eu esperava. Quando eu avaliei, eu percebi que existiam muitas limitações, né? Ela estava com o joelho em extensão, né? Lembra? E com flexores do quadril encurtados. Então, a minha prioridade não foi colocar ela logo no recurso terapêutico, na bola. Foi preparar essa criança para ela aproveitar melhor esse recurso. E é justamente aqui que muitos fisioterapeutas às vezes se confundem. Às vezes acreditamos que a bola suíça vai resolver o problema, mas ela é apenas a ferramenta que vai nos ajudar quando a gente utiliza ela com raciocínio clínico. E quem define o resultado é o nosso raciocínio clínico, por trás da escolha do movimento certo para a gente utilizar ela. Então, o que eu comecei a fazer com essa criança, né? Inicialmente, eu comecei a fazer uma mobilização de fáscia, para que eu pudesse preparar o corpo dessa criança, né? Com mais liberdade, para ela se movimentar com mais liberdade e qualidade. Então, ela estava nessa postura, então eu comecei a movimentar essa fáscia dela. Porque imagine, se você tá com a calça apertada e você sai com essa calça apertada, toda hora você faz um movimento, se você for se abaixar, você tenta mexer a calça para você ganhar mais mobilidade no seu quadril. Então a mesma coisa é a parte tecidual dessa criança que estava com encurtamento muscular importante aqui. Então eu comecei a mobilizar primeiro essa fáscia, liberar essa região tecidual para eu poder depois favorecer o melhor alinhamento postural na bola suíça. Então, no caso dessa criança, eu utilizei essa criança na bola suíça depois que eu liberei essa parte da fáscia muscular dela. Então, depois que eu liberei essa fáscia, depois de preparar a parte tecidual, eu procurei posicionar esse bebê em uma postura que favorecesse um melhor alinhamento corporal. No caso dela, eu utilizei a bola suíça na posição pruno, porque ela me permite trabalhar com vários objetivos aqui ao mesmo tempo, né? Enquanto o corpo dela era posicionado de forma mais favorável, eu podia favorecer um alongamento mais funcional do quadril, estimular esse alinhamento entre pelve, entre tronco e cabeça ao mesmo tempo, favorecer a experiência motora adequada para a idade dessa criança, né? Poderia fazer isso também no tatame ou até mesmo usando rolo, né? Enquanto a criança brinca com algo aqui na frente, né? Eu tô aqui fazendo um alongamento dos flexores do quadril, preparando esse corpo para novas aquisições. Percebem que eu não coloquei logo na bola para estimular o controle cervical? Mesmo sabendo que esse é um desejo dos pais, porque antes de estimular um novo marco motor, eu precisava oferecer a essa bebê as melhores condições possíveis para que esse movimento acontecesse com qualidade. Percebam que eu não comecei perguntando qual exercício eu vou fazer.
eu comecei me perguntando, né? O que o corpo dessa bebê precisa antes de aprender um novo movimento. E isso é raciocínio clínico. E aí sim, depois que eu conquistasse o melhor alinhamento desse corpinho, estimular uma melhor estabilidade da cintura escapular e minimizar as compensações musculares, eu partiria para a conquista dos marcos motores, que no caso de mais urgência para ela seria a sustentação cervical, depois estimular o rolar. E por que a estabilidade escapular ou uma estabilidade proximal é tão importante? Imagine que você quer pintar uma parede em cima de uma escada ou pegar alguma coisa e subir numa escada. Se essa escada estiver balançando, você vai conseguir pintar ou conseguir pegar algo? Você vai se sentir inseguro, né? Você vai até conseguir pegar, mas fará muito mais força, terá medo de perder o equilíbrio, vai perder a precisão e provavelmente, se você estiver pintando, vai errar algumas pinceladas. Agora imagine que alguém segura a escada para você. De repente você se sente seguro e consegue fazer o movimento dos braços com muito mais precisão ou pegar algo com muito mais segurança. O que mudou? Seus braços continuam os mesmos. O que mudou foi a base. Então, com o bebê acontece exatamente a mesma coisa. O tronco funciona como uma escada, a cintura escapular funciona como uma escada. Se a gente não dá essa estabilidade suficiente, a cabeça, os braços, as pernas, elas vão gastar muito mais energia para manter esse equilíbrio. Por isso, antes de esperar que um bebê alcance o brinquedo, ou role, ou sente, ou até mesmo engatinhe, eu preciso observar se ele tem uma base estável para esses movimentos. É como construir uma casa. Ninguém começa pelo telhado. Primeiro a gente faz lá o alicerce, né? Então no corpo, esse é o alicerce, a cintura escapular e a pélvica. Principalmente para controle de cabeça, de tronco e para mobilidade pélvica. Então, quando a gente garante essa base mais forte, fica mais fácil para o bebê explorar o ambiente, brincar, aprender novos movimentos. E muitas vezes queremos estimular apenas o movimento que está atrasado. Mas esquecemos de perguntar, será que esse bebê já tem uma estabilidade suficiente para executar esse movimento com qualidade? Porque quando a estabilidade proximal ela não está bem desenvolvida, o bebê cria várias compensações. Ele até consegue fazer o movimento, mas com várias compensações musculares. E faz às custas de muito esforço, de desalinhamento e estratégias menos eficientes, gastando muito mais energia. É por isso que no método Bola Clínica eu sempre digo, antes de iniciar, de ensinar o movimento, eu preciso construir a base que permitirá que esse movimento aconteça. E o que eu estou observando enquanto eu executo? Enquanto eu faço esse manuseio, eu não estou olhando apenas para a criança fazendo o exercício. Eu observo o alinhamento entre a cabeça e o tronco, para ver se ela não está com a cabeça mais virada para um lado ou para o outro. Consigo observar se ela está conseguindo manter a postura que eu deixei ela, ou se ela depende totalmente da minha mão para manter esse alongamento. Quanto de esforço que ela está fazendo para fazer alguma intenção de pegar o objeto, se está fazendo alguma compensação, como que ela responde quando eu desloco o peso para um lado. Eu consigo perceber uma melhora da qualidade daquele movimento. Então, o meu objetivo é facilitar um movimento com melhor qualidade. E o que eu faria para mudar completamente esse manuseio? Se eu percebesse que essa criança está usando muitas compensações musculares, se ela demonstra desconforto, dor, choro, se o posicionamento não estiver favorecendo o meu objetivo terapêutico, ou se aquele desafio estiver muito acima da capacidade atual dessa criança, então eu optaria por mudar o manuseio. E quais sinais que me dizem que eu devo progredir? Eu progrido quando eu percebo que aquele objetivo que eu tracei para aquela criança foi alcançado e que aquele é o máximo de alinhamento que ela vai conseguir dentro das condições motoras dela. Quando a criança realiza um movimento com mais qualidade, com menos compensações, com menos ajuda das minhas mãos, e quando eu coloco ela na postura de prono e ela mantém um bom alinhamento de forma consistente, sem a minha ajuda, brincando aqui sozinha, né? A progressão ela acontece.
E aí eu começo a oferecer um novo desafio para aquela criança, porque ela já está preparada para ele. Então, quais são os objetivos principais da criança com mielomeningocele? Mais do que ensinar movimentos, o nosso objetivo é favorecer a participação dessa criança. Queremos que essa criança tenha mais autonomia para explorar o ambiente, brincar, interagir com a família, desenvolver novas habilidades e conquistar a independência dentro do seu potencial. Porque no final, nós não tratamos músculos, nós ajudamos crianças a viverem melhor. E dessa forma transformamos não só a vida da criança, mas também a vida da família também. E qual a principal mensagem que eu quero que fique nesse episódio? Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse episódio, não comece pensando no manuseio. Comece pensando na criança. O diagnóstico orienta, mas é a avaliação que vai direcionar o seu tratamento. E quando aprendemos a enxergar o movimento antes da técnica, cada decisão clínica passa a fazer muito mais sentido. A bola suíça é uma ferramenta que transforma o atendimento se usamos ela com raciocínio clínico. Não existe um único jeito de atender uma criança com mielomeningocele. O que eu compartilhei aqui hoje é a forma como eu conduzo os meus atendimentos, construída ao longo de anos de estudo, da leitura de livros, artigos científicos e principalmente da minha prática clínica. E foi dessa união entre ciência e experiência que nasceu o método Bola Clínica. Um método que não ensina apenas manuseios, mas desenvolve o raciocínio clínico para que cada criança seja atendida de uma forma individualizada. Então, e no próximo episódio do Mão na Massa, nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas na fisioterapia pediátrica: o atendimento do bebê prematuro. Como eu avalio esse bebê, o que eu observo antes de pensar em qualquer manuseio, quando a bola suíça faz sentido e quais cuidados nunca podem ser ignorados. Eu vou compartilhar com vocês como eu construo o meu raciocínio clínico nesses atendimentos, sempre baseado na ciência e na experiência clínica. E não esquece, conhecimento transforma a prática, mas é o raciocínio clínico que transforma a vida dos nossos pequenos. Então, se você gostou desse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu espero você no próximo Mão na Massa. Até lá!